Olá pessoal, esse vídeo do programa Avaliar para Conhecer 2019 foi criado com o objetivo de auxiliar na compreensão dos dados do relatório analítico da sua escola. Neste vídeo apresentaremos apenas alguns exemplos para mostrar uma maneira de como os resultados podem ser lidos e trabalhados pelo coletivo da sua escola a partir do seu relatório individual. Pode ser interessante acompanhar esta leitura tendo em mãos o material recebido. Então vamos à leitura. A primeira parte do relatório individual refere-se ao indicador contextual socioeducativo. Este indicador é verificado a cada 2 anos a partir da participação da escola através de questionários respondidos à assessoria de avaliação institucional em caráter amostral com pelo menos 10% de participação de cada público-alvo. Na edição 2019 do programa Avaliar para Conhecer, além dos profissionais da escola e dos responsáveis, participaram também os estudantes da Rede Municipal de Educação. Para compor este indicador, são analisadas 7 dimensões, que são elas: A1. Relacionamento da escola com a comunidade. A2. Interesse dos responsáveis pelo desenvolvimento pedagógico e socioeducativo dos alunos. A3. Formação e vida profissional dos responsáveis pelos alunos. A4. Cuidados básicos com os alunos pelos responsáveis. A5. Ambiente escolar e relação dos alunos com os estudos. A6. Violência expressa nas relações dentro da escola. A7. Influência da violência na construção de um ambiente educacional qualitativo. Após feito o tratamento estatístico das informações, chega-se ao grupo que caracteriza o contexto socioeducativo em que se encontra a comunidade escolar, conforme cada público o percebe. O G1 é o grupo com situação contextual menos favorável ao ensino e à aprendizagem. E o G5 é o grupo com situação mais favorável. No relatório individual, vocês encontram a descrição de cada grupo. Mas vamos observar agora o indicador contextual socioeducativo da rede em geral. Para as unidades escolares, a rede se encontra no G2. Para os responsáveis, a rede se encontra no G3. Para os alunos, a rede também se encontra no G3. As 6 primeiras dimensões caracterizam-se por aspectos do grupo 3 e a 7ª dimensão por aspectos do grupo 2. Indicando como resultado final para a rede os aspectos que caracterizam o grupo 3, que se refere a situações contextuais medianas para o ensino e para a aprendizagem. A que se refere então o grupo 3? Vamos ver. A escola mantém um bom relacionamento com a comunidade. Parte dos responsáveis pelos alunos pouco se interessa pelo desenvolvimento pedagógico e socioeducativo destes, mas alguns se esforçam para acompanhar a vida escolar de seus dependentes. A maioria dos responsáveis concluiu o ensino fundamental e trabalha de maneira informal. Apesar de receberem os cuidados básicos, há pouca afetividade na relação dos alunos com seus responsáveis. O ambiente escolar é razoavelmente acolhedor e parte dos alunos se interessa pelos estudos. A violência, gerada no ambiente social em que os discentes estão inseridos, se manifesta ocasionalmente nas relações dentro da escola, através de agressões verbais para com os colegas e ou profissionais da escola. Problemas relacionados à violência, drogas e falta de estrutura familiar afetam sensivelmente a construção de um ambiente educacional qualitativo na unidade escolar. Agora vamos observar quais os indicadores de aprendizagem que foram verificados na avaliação diagnóstica. De modo geral, na área de matemática, os indicadores relacionam-se às noções de números e operações, tratamento da informação, espaço e forma, grandezas e medidas. Na área de língua portuguesa, os indicadores relacionam-se aos procedimentos de leitura, implicações do suporte, do gênero e ou do enunciado, na compreensão do texto, relação entre textos, coerência e coesão, relações entre recursos expressivos e efeitos de sentidos. Os itens da prova. Os itens da prova desta edição foram elaborados por professores da rede, formados nas áreas de língua portuguesa e matemática, que atuam nos diferentes segmentos do ensino fundamental. Cada item é composto por enunciado, suporte,
comando, gabarito, distratores, e cada item é relacionado a um indicador de aprendizagem. O gabarito é a resposta correta e os distratores são opções plausíveis de resposta, ou seja, elas apontam determinado raciocínio possível do aluno, porém não um raciocínio correto para a solução da questão. No relatório individual, vocês poderão observar o nível de dificuldade obtido pelos alunos de acordo com o desenvolvimento dos mesmos na resolução de cada questão. Nos exemplos deste vídeo, destacamos algumas questões com o nível de dificuldade obtido pelos alunos da rede. O indicador de aprendizagem 4 refere-se a ler dados em tabelas. Busca-se observar apenas se os alunos conseguem desenvolver esta habilidade, ler dados em tabelas. Observamos que a maioria dos alunos acertou a questão, então o nível de dificuldade obtido para ela foi um nível fácil. O indicador de aprendizagem 33 refere-se a estabelecer relações entre as partes de um texto, identificando repetições ou substituições. Busca-se observar se os alunos conseguem desenvolver esta habilidade, estabelecer relações entre as partes de um texto. Observamos novamente, né? O enunciado, o suporte, o comando, gabarito e distratores. Essa é uma questão do 9º ano, que os alunos tiveram dificuldade em responder, por isso o nível de dificuldade obtido foi um nível difícil. A maioria dos alunos errou essa questão. Na parte dos dados consolidados, vocês encontrarão mais detalhes dos resultados da escola, a partir da compreensão dos níveis de desempenho estabelecidos na correção. Vale ressaltar que, embora os itens da prova se assemelhem aos construídos na teoria de resposta ao item, a correção dos mesmos é feita de acordo com a teoria clássica dos testes, que quantifica acertos e erros. Assim, quanto mais acertos, maior o nível de desempenho. A leitura em TRI seria pertinente para uma avaliação em maior escala do que a nossa. Na tabela de desempenho, vocês podem perceber que há um número de acertos para cada nível, considerando apenas uma disciplina ou considerando a prova inteira. Sabendo como se caracterizam os diferentes níveis de desempenho, vocês poderão compreender os gráficos do relatório. Neste exemplo, utilizamos informações de uma escola que poderia ter os 3 anos de escolaridade que fizeram a prova. No gráfico Dados da prova, vocês podem observar quantos alunos de cada ano de escolaridade estão em cada nível. Além disso, encontra-se acima do gráfico o nível de aprendizagem do ano de escolaridade e da escola de um modo geral. Observem: 5º ano, cor verde; 7º ano, cor amarela; 9º ano, cor laranja. O número de alunos em cada nível em cada ano de escolaridade. Acima, o nível de aprendizagem do 5º ano, o nível de aprendizagem do 7º ano, o nível de aprendizagem do 9º ano e o nível de aprendizagem da escola. O nível do ano de escolaridade e da escola é verificado com base na média do quantitativo de acertos dos alunos do ano de escolaridade e da escola. Assim, se o ano de escolaridade apresenta uma média de 23 acertos na prova inteira, ele está no nível 4. Vejam na tabela. Neste quadro, que não está impresso no relatório e aparece apenas neste slide, vocês podem observar o número de alunos da rede que estão em cada nível, por ano de escolaridade. Ok? No gráfico Dados da disciplina avaliada, vocês podem observar as mesmas informações, no entanto, de acordo com cada disciplina.
matemática e língua portuguesa no caso. Primeiramente matemática, em seguida língua portuguesa. Ok? Na sequência, vocês encontram nessa apresentação os dados da rede nas duas disciplinas também, de acordo com os anos de escolaridade. 5º ano, 7º ano, 9º ano. Outras leituras mais detalhadas aparecem após os dados consolidados. Vamos a elas. Relatório analítico 1. Número e percentual de alunos de acordo com a marcação de cada alternativa, inclusive a correta. Neste relatório, há duas tabelas, uma para cada disciplina, em que são apontados o número e o percentual de alunos que marcaram cada alternativa em cada ano de escolaridade. Na cor verde, estão destacadas as informações referentes ao gabarito, mas este tipo de relatório permite olhar além dessa informação. Podemos olhar para os números fazendo algumas perguntas. Qual é o indicador relacionado à questão? Nossos alunos já desenvolveram este indicador? Por que os alunos, em grande número, marcaram determinado distrator? Que raciocínio possível eles realizaram para marcar este distrator? Que raciocínio faltou para chegarem à resposta do gabarito? No relatório analítico 2, vocês encontrarão as informações detalhadas por turmas e alunos. Primeiramente, as informações relacionadas à matemática, depois à língua portuguesa. Vocês observarão as alternativas marcadas por cada aluno, o número de acertos na disciplina, o nível de desempenho na disciplina, que poderão ser comparados ao número de acertos da prova inteira e ao nível de desempenho da prova inteira. Se o aluno deixou alguma questão em branco, aparecerá um tracinho na questão. Se ele rasurou, aparecerá um asterisco. E as questões corretas estão assinaladas com um Vzinho. No final da tabela, há a média de acertos da turma na disciplina. No final da tabela, há a média de acertos da turma na disciplina e na prova, bem como os níveis correspondentes. Relatório analítico 3. Este relatório mostra o percentual de alunos que acertaram e erraram a cada questão por ano de escolaridade. De acordo com esta informação, há o nível de dificuldade obtido em cada questão. Assim, é possível verificar qual questão os alunos acharam mais fácil, qual acharam mais difícil, trabalhar os indicadores das questões que foram mais difíceis, etc. A título de ilustração, vamos observar, por exemplo, a questão número 1, em que 442 alunos acertaram e 65% dos alunos erraram. Assim, a gente observa que a questão para os alunos foi uma questão difícil. Relatório analítico 4. Neste relatório, haverá o registro da experiência dos alunos em relação a este tipo de avaliação. Nele é possível observar o que os alunos, de acordo com o ano de escolaridade, acharam da prova em termos de facilidade, dificuldade, de modo geral ou por disciplina. É possível observar também a frequência com que os alunos dizem que fazem essas provas de múltipla escolha e marcação de cartão-resposta. A dedicação dos alunos ao realizarem a prova. E, por fim, a informação sobre em que escola os alunos estudaram no ano anterior. Após essa apresentação de possibilidades de leitura e estudo dos relatórios individuais, há duas observações que valem ser destacadas. A primeira, em relação ao cartão-resposta. É importante que os alunos preencham o cartão-resposta da forma mais exata possível. A leitura óptica é sensível e não reconhece qualquer tipo de marcação. Então, o ideal é que se preencha o espaço da alternativa por completo, sem rabiscos, sem rasuras, bolinhas, sem cores de canetas diferentes, sem marcação de X, etc. O ideal é que a marcação seja na área
alternativa por completo, como mostra a ilustração de agora. A segunda observação é sobre a taxa de participação. Em relação ao IDEB, só escolas com mais de 80% de participação dos alunos na Prova Brasil terão seus resultados divulgados. Observem que, na rede, a taxa de participação dos alunos no Avaliar para Conhecer foi abaixo de 80% no nono ano. Mais uma vez, lembramos que somente serão divulgados os resultados de escolas e municípios que alcançarem a taxa de participação de pelo menos 80% dos estudantes matriculados, conforme dados do censo. Aproveitamos a oportunidade deste vídeo para agradecer a participação de cada unidade escolar e de cada profissional que ficou responsável pela coordenação do processo. Seu comprometimento foi fundamental. Esperamos que esta apresentação contribua para a leitura dos resultados da escola, principalmente junto aos gestores, pedagogos e professores dos anos de escolaridade que participaram do programa Avaliar para Conhecer 2019. Obrigada!